transformação do comércio internacional pela IA e inovações tecnológicas. É um prazer para mim trazer esse tema aqui essa manhã. Dando uma breve contextualização, o relatório recente da OMC mostra as mudanças estruturais na economia global por conta da inteligência artificial, tanto na otimização de cadeias, como logística, aprimoramento, né, dessas cadeias de fornecimento, otimização de rotas e transportes, automação de processos, enfim, uma série de mudanças no comércio e também um estímulo de demandas em bens intensivos em tecnologia, semicondutores, chips, softwares, enfim, uma diversidade aí de bens que agora passa a ter um volume significativo no comércio. E pelas simulações da OMC, teve um ganho, as tecnologias têm um potencial de trazer um ganho significativo no comércio, caso elas não estivessem sendo usadas, em torno de 34% a 37%, e um ganho ainda maior em serviços digitais, em torno de 40%. Isso por conta de custos de transação menores, e também um aumento de PIB até 2040 em torno de 12%. Então, em suma, a gente tem uma ampliação dos fluxos de comércio bastante significativa e um crescimento econômico. E para trazer esse tema hoje, eu estou aqui numa mesa extremamente qualificada e plural para falar desse tema, então, de diferentes perspectivas, do setor privado, governo e da OMC. A gente, então, tem 2 palestrantes aqui remotos. Acho que eles estão online, certo? E aqui também a Iana, que eu gostaria de apresentar brevemente cada um deles. Então, a Iana, que está aqui comigo, é diretora para temas econômicos da Meta, na América Latina. Ela lidera esforços da empresa em discussões regulatórias e políticas em temas comerciais, financeiros e de desenvolvimento econômico. E, antes de ingressar na empresa, ela teve 12 anos de carreira no Serviço Público Brasileiro, como secretária executiva no MEDIC, secretária para Assuntos Internacionais no Ministério da Economia, e ela também ocupou cargos em organizações internacionais e Universidade de Cambridge. Quero apresentar também os nossos palestrantes que estão online. Então, o Lucas Tasqueto é coordenador-geral de políticas comerciais na Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, e ele é professor do bacharelado e do programa de pós-graduação de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E o Lauro Laux, que é conselheiro no secretariado da Organização Mundial do Comércio. Atualmente, ele está na divisão de Comércio e Meio Ambiente, trabalhando mais especificamente com o Acordo de Barreiras Técnicas ao Comércio, Acordo TBT. O Lauro é formado pela Universidade de Santa Catarina, em Direito, mestre em Relações Internacionais pela Fletcher School of Law and Diplomacy e mestre em Direito pela George Washington University. Então, sem mais delongas, quero começar até pela presença do Lauro, aproveitar a presença dele para contextualizar esse painel e trazer, né, as conclusões dos relatórios recentes da OMC, Trading with Intelligence e o World Trade Report, e trazer a perspectiva multilateral de por que IA é um assunto de comércio e quais são as regras que a gente tem para esse tema. Então, Lauro está online. Olá, Lauro. Prazer tê-los aqui, Lauro, Lucas. Obrigado. Lauro, então, começo com você. Pode contar para a gente. Milena. Obrigado, Milena, pela apresentação e pelas palavras. E também, obviamente, agradeço ao IBRAC, na pessoa do seu diretor-presidente, o querido amigo Renan Medrado, pelo gentil convite. Mas antes de eu até fazer essas considerações preliminares, respondendo a tua pergunta, e eu sei que eu tenho pouco tempo, vamos ver se eu faço melhor que o ChatGPT. Eu queria, claro, prefaciar dizendo que todas as minhas considerações aqui são em caráter pessoal e não refletem necessariamente a posição do secretariado nem dos membros da OMC. Mas já para fazer essas considerações preliminares sobre qual é o impacto, qual é a relação da inteligência artificial, por que é um tema de comércio internacional, como tu bem
bem te referisse, no ano passado e agora recentemente esse ano, nós tivemos duas publicações sobre esse tema. E a publicação, eu acho que do ano passado é interessante porque o subtítulo é Por que que a inteligência artificial, como ela ajuda o comércio e como o comércio ajuda a inteligência artificial. Então, seria uma via de mãos duplas aqui. E nesses relatórios, e nesse relatório do ano passado em particular, nós destacamos, se foi destacado, pelo menos quatro maneiras importantes dessa relação entre inteligência artificial e comércio. Uma é uma questão que tu já te referiste, que é ajudando a aperfeiçoar a condução, os custos e a condução e a performance do comércio em si, né? E um exemplo por exemplo, aduanas inteligentes, a automatização das aduanas, e um outro exemplo é a melhora da rastreabilidade de produtos, uma questão cada vez mais importante para os membros na cadeia de suprimento, até em temas de sanitários e fitossanitários. Recentemente, o Comitê de Barreiras Sanitárias e Fitossanitárias decidiu conduzir discussões específicas sobre o uso de tecnologias digitais, em particular inteligência artificial, para rastreamento e monitoramento de problemas sanitários e fitossanitários. Uma outra área de contato que foi de relação da inteligência artificial com o comércio, que é uma prova de que é um tema de comércio, é o redesenho do comércio de serviços, em especial serviços prestados digitalmente. E aqui um exemplo, por exemplo, a criação de novas maneiras de suprir serviços como serviços médicos, saúde personalizada, por exemplo, que pode ser suprida digitalmente. Um terceiro ponto que é destacado nesses relatórios, especialmente do ano passado, e aqui é interessante porque a gente está falando de comércio de produtos e bens, eles mesmos potencializados e que integram inteligência artificial, mas também tem toda uma nova demanda do ecossistema que forma a infraestrutura de inteligência artificial, né? Essa cadeia de valor de inteligência artificial que está criando, e no relatório desse ano tem muito mais detalhes estatísticos e dados mais concretos sobre o aumento da demanda de todos os produtos e serviços que estão ligados à inteligência artificial, mas dentro desse ecossistema, dessa infraestrutura. Por exemplo, muito mais demanda de semicondutores, de chips avançados, na parte de serviço dos data centers, da nuvem, né? A parte de serviço de data centers, de minerais críticos, que é a matéria-prima dos microchips, até mesmo também de energia, porque a demanda de energia para fazer o computation, a computação necessária para o desempenho da inteligência artificial exige um consumo grande de energia, e essa energia, na maior parte, ela é renovável, né? E, por último, também várias questões de redefinição das vantagens comparativas, no sentido de que os países e regiões que com melhor conectividade digital, melhor infraestrutura digital, mão de obra mais qualificada, arcabouço regulatório, um mix regulatório apropriado, e também, e não menos importante, acesso à energia renovável para hospedar esse novo ecossistema, poderão ganhar e ganham vantagens competitivas. Agora, do outro lado da moeda, e aqui eu sei que eu tenho um minuto aqui, vou tentar ser breve, um outro ponto de contato que justifica a inteligência artificial ser um tema de comércio no sentido de que quais as medidas que os países estão tomando para, de um lado, potencializar e certificar de que os benefícios prometidos e reais da inteligência artificial cheguem o mais rápido possível, desde subsídios ou compras governamentais, etc., mas também outras medidas que estão, e aqui eu acho que é o ponto mais interessante de contato, em particular para o Acordo de Barreiras Técnicas, as medidas que estão sendo tomadas também para fazer face a uma gama enorme e complexa de riscos
seja na questão essa de vantagens comparativas dentro do contexto do que se chamamos de divisão de AI, ou Digital Divide, né? Questão de acesso, a regulação de acesso aos dados, porque os dados digitais é a matéria-prima para se produzir inteligência artificial, os algoritmos e o treinamento, os outputs, etc. Mas, ao mesmo tempo, como regular isso, né? Ter o acesso, o livre fluxo desses dados, mas, ao mesmo tempo, o direito que os membros têm de regular riscos, privacidade e outros temas. Questões de propriedade intelectual, porque temos um acordo sobre isso. E, por último, já concluindo essa primeira parte, e aqui mais perto da minha realidade de trabalho, é todo um movimento de regulação doméstica, behind the borders, que os membros e os países estão fazendo, preparando e já até aplicando, para fazer face a vários, um conjunto complexo de riscos e desafios que a inteligência artificial produz e que torna a inteligência artificial um pouco distinta de outros riscos que são regulados em regulamentos técnicos e normas que têm a ver com riscos físicos, um carro, um pneu, a qualidade, cinto de segurança, que continua existindo, mas outros riscos que não eram tão comuns em termos de regulação de produtos, como questões de ética, de moralidade, direitos fundamentais, privacidade, e que são temas de caráter societário que pode variar de uma sociedade para outra, criando essa questão de fragmentação regulamentária, que também é uma questão importante no MC. E o último ponto, e pedindo desculpa que me excedi meus 5 minutos, o fato de que essa tecnologia tem muito mais chance de criar produtos que são de duplo uso, um uso não só civil, mas também militar, e que aí injecta nessa complexidade regulamentar a dimensão de segurança nacional. Eu concluo aqui e retorno a palavra, Milena. Grato e pedindo desculpa pelo excesso no tempo. Obrigada, Lauro, pela introdução. Já vou passar a palavra para a Iana, para você contar para a gente um pouquinho como que é a atuação de uma empresa global, né, nesse cenário de comércio e investimento. Bom dia a todos. Obrigada, Milena. Também cumprimento os colegas de painel. Acho que é um tema super atual e super necessário da gente poder conversar a respeito, né? Como representante da Meta, que acho que virtualmente está presente em todas as mesas desse seminário hoje, né? Por meio dos nossos aplicativos, WhatsApp, Instagram, Facebook, e agora também com os nossos wearables, né? Que a gente chama, os óculos de inteligência artificial embarcada, etc. Eu acho que é super relevante, super importante a gente tentar entender quais são as interseções e os vasos comunicantes entre essa realidade do mundo digital, do mundo da internet e o comércio internacional. E acho que, aí somando a esse contexto que o Lauro traz, sobre os usos, né, e os benefícios da incorporação da inteligência artificial no mundo do comércio internacional, e aí a gente está falando, como ele bem disse, de novas cadeias globais de valor que se fazem necessárias para suportar, para apoiar essa expansão e essa evolução tecnológica. A gente também está falando de usos muito práticos, por exemplo, nas dimensões de facilitação de comércio, smart contracts, etc. Mas eu queria trazer hoje aqui, pelo menos nessa primeira fala, acho que uma reflexão que talvez nem todos tenham precisado fazer, né? Eu acho que fica muito claro que o sistema multilateral de comércio e as práticas comerciais, como a gente conhece, elas foram moldadas, forjadas, estabelecidas, baseada num comércio totalmente ancorado no comércio de bens, né? Então, os instrumentos, as ferramentas, os dilemas, né? Os conflitos, os remédios, todos eles foram pensados e se desenvolveram pensando ou tendo como paradigma o comércio de bens,
né? Acho que a perninha de serviços, não só dentro da OMC, mas dentro de qualquer outro sistema e outro acordo aqui, quem já leu acordo comercial internacional, quem já negociou acordo comercial, sabe que o capítulo de bens é deste tamanho, né? E o capítulo de serviços é desse tamanho. A lógica é outra, né? Servir, às vezes é lista negativa para um lado, lista positiva para o outro. Então, de fato, a forma como se faz comércio, como se negocia comércio, como se promove comércio, ela é muito ancorada em bens. E serviço vem um pouco a reboque. Só que essa realidade que se impôs pelo retrato econômico das décadas onde essas negociações fundamentais, né, e princípios mesmo do sistema multilateral de comércio aconteceu, essa realidade não é mais a realidade que a gente está vivendo, né? Ontem mesmo, não sei quem viu, se anunciou que pela primeira vez na história uma empresa chega ao valor de mercado de 5 trilhões de dólares, que foi a NVIDIA, né? Ontem ela anunciou o valor de 5 trilhões de dólares como valor de mercado. Isso significa 2 PIBs brasileiros, né? Uma empresa. Então, a gente está falando aqui de empresas baseadas em internet, empresas de internet, de tecnologia, que têm um papel absolutamente central na economia mundial, na economia de vários países, e que não são necessariamente o que a gente via como parâmetro para ditar essas disciplinas internacionais de comércio. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente perceber, porque, na realidade em que a inteligência artificial ela é desenvolvida, né, ou seja, assim, o berço onde a inteligência artificial é desenvolvida, os seus modelos são treinados, né, as suas ferramentas são criadas e testadas, as empresas que estão neste parâmetro e nessa fronteira de desenvolvimento da inteligência artificial, elas não são empresas de bens, né? E são empresas que, vamos aqui pensar, por exemplo, como o Lauro falou, em termos de data center, né? O data center é um investimento absurdo em termos de valor, né? São valores altíssimos para você construir um data center, principalmente se for um data center hyperscale para treinar a inteligência artificial. A gente está falando facilmente de dezenas de bilhões de dólares de investimento em equipamento, máquinas, servidores, chips, cabeamentos, fibras e etc. Mas esse investimento comparado ao valor que aquele processamento de dados vai agregar à economia, ele é muito pequeno. Então, o que realmente vai agregar valor à economia, em termos proporcionais, não é o data center, mas é o que o data center vai produzir, né? É o output do data center. Então, de fato, os maiores conflitos, e aqui é o meu ponto, acho que os maiores conflitos, os maiores desafios que se colocam para as empresas produtoras de inteligência artificial é que as suas principais questões, elas são comerciais, mas elas são muito mais que comerciais, né? E hoje a gente precisa constatar que existe uma certa insuficiência na esfera comercial para conseguir lidar com a completude e com a multiplicidade desses desafios, né? Então, eu coloco aqui para vocês que, do ponto de vista de expansão dos negócios da Meta, por exemplo, né, nós somos totalmente integrados a cadeias globais de valor, né? Nossos equipamentos, nossos chips, nossos cabos, nossos projetos de infraestrutura, todos eles bebem de diversos países produtores desses bens, mas as nossas principais questões não residem neste comércio de bens. As nossas principais questões vão além disso, né? E eu acredito que é chegada a hora, né? Aliás, mais que chegada a hora, de que a gente consiga entender como que
esse ecossistema de comércio internacional consegue fazer frente e dar respostas aos problemas mais centrais, aos problemas mais emergentes, aos problemas mais emergenciais da cadeia de inteligência artificial. Acho que a gente pode explorar isso um pouquinho mais para frente também, tá bom? Aproveitando esse contexto e para finalizar essa etapa de contextualização, Lucas, como o Brasil se situa, né, nesse cenário de comércio internacional em relação, né, à inteligência artificial e tecnologias e iniciativas que a gente vê em andamento? Muito obrigado, Milena. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite do IBRAC, especialmente na figura da Milena, cumprimentar os meus colegas de mesa, Iana e Laura, cumprimentar também a Vera, que eu escutei aí na sala. Infelizmente eu não pude estar presencialmente aí, mas espero que a gente possa estar junto também no próximo encontro, né? Eu acho que o Lauro já deu um quadro bastante completo, né, das políticas e da regulação em torno da inteligência artificial. A Iana também, de forma muito assertiva, chamou atenção aqui para a importância do comércio de serviços, né, e para a necessidade de, quando a gente for trabalhar com esses sistemas de tecnologia e olhar para a regulação de comércio internacional, ter a capacidade também de fazer um cruzamento entre os diferentes capítulos que estão postos ali, né? Não é só o capítulo de comércio digital ou de comércio eletrônico, mas eu vou dar um passo atrás, assim, aproveitando que a gente tem a chance de ir separando um pouco a conversa nessa manhã, e é trabalhar, falar um pouco, situar um pouco o Brasil e a América Latina nesse quadro da regulação do comércio digital, que é um quadro que vem já sendo discutido pelo menos com mais força desde 2016, né, que historicamente tem sido moldado em torno desses três grandes polos regulatórios, os Estados Unidos, da União Europeia e da China, né? Os Estados Unidos como modelo mais baseado no fluxo no livre fluxo de dados e na proteção dos interesses das suas empresas de tecnologia, com movimentos, obviamente, de ida e vinda com a mudança de governo, sobretudo com Biden, depois agora com Trump 2. Um modelo europeu que, como vinculado a alguns dos pontos que o Lauro colocou, também um modelo muito centrado na privacidade, na proteção de dados pessoais, materializado pelo GDPR, né? E a China, de outro lado, que combina instrumentos de controle estatal, soberania, segurança nacional e a promoção dos seus campeões tecnológicos, né? Com alterações também, porque a China vem mudando suas posições, tanto domésticas quanto internacionais, nesses últimos anos. Esses três modelos, eles refletem não apenas diferentes visões de regulação, né, mas também disputas específicas por poder econômico e político no cyberespaço. Em alguma medida, essa disputa de modelo também se reflete um pouco nas discussões que a gente teve na OMC nos últimos anos em torno do JSI sobre comércio eletrônico. No que diz respeito à América Latina, né, quer dizer, apesar das dificuldades estruturais latino-americanas e do baixo desempenho relativo, né, na economia digital, obviamente, comparativamente a esses grandes atores, a América Latina tem sido uma das regiões com a prática mais intensa, né, de elaboração de tratados de comércio digital, sobre comércio digital. Se nós formos pegar aí o número total de acordos com comércio, com disposições sobre comércio digital e fluxo de dados, os países latino-americanos concluíram 53% deles no mundo, né? 43, cerca de 47% desse subconjunto foi concluído com países envolvidos, outros 53% com países em desenvolvimento, a maioria deles dentro da América Latina. Então a gente tem uma rede muito extensa de dispositivos de seu comércio digital dentro da região latino-americana, né? Chile, Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, normalmente são os países que lideram em termos de número de acordos assinados com disposições sobre comércio digital e fluxo de dados. O Chile, em particular, é um grande hub na região, né? O Chile é signatário do CPTPP, é signatário do DIPA e tem também acordos bilaterais com todos os países do Mercosul, né? Quer dizer, com a Argentina, com o Uruguai e com o Brasil, com regras nesse sentido. E junto com o México e outros países da América Central, compõe um grupo que já assinou diversos acordos, né, com capítulos sobre comércio digital.
Agora, um ponto que eu chamo a atenção, né, é que a despeito dessa, digamos, dessa ênfase e desse número muito significativo na participação desses acordos, os seus modelos se assemelham basicamente ao modelo regulatório do CPTPP, né? Comparativamente, se a gente for pegar aqui os modelos europeus e chineses têm sido menos influentes na região, ainda que quando os países latino-americanos negociam ou com os europeus ou com os chineses, eles tendem, obviamente, a se adaptar ao seu modelo regulatório que é oferecido na negociação de comércio, né? Então, isso nos deixa como consequência de que as abordagens desenvolvidas na América Latina tendem a refletir em termos de conteúdo, né, aquilo que é oferecido pelos nossos parceiros, o que nos torna, em alguma medida, rule takers nessa área, né? Então, assim, com abordagens muito próximas àquelas postas nesses grandes acordos, isso pode gerar, ao meu ver, algumas dificuldades, né? Eu brinco, às vezes, com a ideia de uma possível armadilha de desenvolvimento, porque, no limite, poderia gerar restrições sobre a forma como esses países poderiam utilizar a tecnologia e mesmo limitar o seu espaço, né, de formulação de políticas industriais digitais, o que é um ponto muito importante nas discussões que a gente está travando hoje. Só para encerrar, Milena, e eu queria também situar um pouco o Brasil, acho que o Brasil está num espaço muito privilegiado, em alguma medida, nesse cenário, né? Quer dizer, o Brasil tem uma legislação de proteção de dados moderna, LGPD, o Brasil tem uma autoridade nacional em funcionamento e cada vez mais robusta. A gente tem uma infraestrutura digital robusta, um ecossistema também de inovação e expansão, né, com destaque para o setor financeiro, o setor de pagamentos digitais. E o Brasil também não está necessariamente amarrado a compromissos internacionais rígidos, né, em matéria de comércio digital com os grandes players, né, com os Estados Unidos e com a China, o que nos dá uma certa margem de manobra para formular uma estratégia híbrida para a gente procurar, né, um caminho próprio, digamos, entre a preservação da soberania sobre dados e políticas de inclusão digital e desenvolvimento tecnológico. Eu tenho estou extrapolando um pouquinho, mas só situar um pouco o Brasil nas negociações desde 2023. Né? O Brasil assinou acordos de livre comércio com Singapura, com a União Europeia e com a EFTA, né? No caso de Singapura, a gente tem um capítulo basicamente baseado na facilitação do comércio eletrônico e na cooperação. No caso do acordo com os europeus, a questão de comércio eletrônico ela está incorporada no capítulo sobre comércio de serviço e estabelecimento e não está posta no capítulo, no acordo com a EFTA. E dois outros acordos estão em negociação, esses dois com regras sobre comércio digital, né? Um é o acordo com os Emirados Árabes Unidos, que a gente tem uma estrutura de capítulo de comércio eletrônico baseada na estrutura do Joint Statement Initiative, né, sobre comércio eletrônico na OMC, com 3 grandes sessões, né, sobre escopo e disposições gerais, sobre promoção e facilitação do comércio eletrônico e sobre confiança e comércio eletrônico, com algumas mudanças significativas políticas que a gente pode aprofundar depois. E esse tema volta também agora na retomada das negociações com o Canadá, né? Esse capítulo já tinha sido negociado anteriormente, até 2021. Provavelmente vai ser reformulado em alguma medida para incluir as mudanças políticas também desses últimos anos. Mas esse é um quadro um pouco mais geral, Milena, que eu queria começar para a nossa conversa em termos de regulação de comércio digital, de como a América Latina se situa nesse cenário, né, e como o Brasil também vem navegando nesses últimos anos nesse cenário. Excelente, Lucas. Eu quero até aproveitar a sua fala de contexto de acordos e tudo mais para perguntar para a Iana, né, quais os entraves regulatórios, né, para a gente explorar mais esses desafios e oportunidades, os entraves regulatórios, então, que hoje dificultam a atuação no comércio, e se tem algum modelo internacional do ponto de vista do setor privado que atenderia melhor. Eu acho que aqui vou até aproveitar um pouco do que o Lauro trouxe, muito do que o Lucas trouxe, porque aí a gente vai conseguir, acho que, pegar um pedacinho de cada lado e dar um passo à frente, né? Baseado um pouco no que eu falei, né? Ou seja, a gente percebe uma certa insuficiência no ambiente, no ecossistema de comércio internacional para lidar com a multiplicidade de
desafios que nós temos postos diante de nós, principalmente grandes empresas de internet que produzem inteligência artificial como seu core business, assim, né? Eu acho que esse panorama que o Lucas traz, ele é muito eficiente para fazer essa mostra, né? Do ponto que eu quero trazer aqui. Então, se a gente olha no ambiente multilateral, a gente está falando de um DSI ainda não viabilizado, né, com um texto liberado aí ano passado, mas, ou seja, tem texto, mas não tem acordo, né? Cada ministerial, a renovação da moratória sobre transmissões digitais é mais sofrida, né? A cada ministerial que passa, isso é uma coisa mais difícil. Esses elementos vão sendo trazidos para negociações bilaterais e plurilaterais, né? Essa última leva de acordos, vários deles trouxeram o elemento da transmissão eletrônica, né? Ou seja, os elementos da moratória, os elementos do DSI foram trazidos aqui para acordos bilaterais. E, em cima dessa camada puramente comercial, vamos colocar assim, a gente tem todas as camadas regulatórias, nacionais, comunitárias, de blocos, que acabam afetando e impactando esse espaço digital. Aqui a gente está falando de regulação de telecomunicações, a gente está falando de regulação de proteção de dados, aqui a gente está falando de regulação de proteção ao consumidor, aqui a gente está falando de regulação de serviços financeiros, agora a gente está falando também, mais recentemente, de CAD, né? Aqui a gente está falando, agora, mais recentemente ainda, né, de regulação de apostas esportivas. Agora a gente está falando... Então, aqui, meus amigos, a gente tem para todos os gostos, né? É um universo regulatório múltiplo, caótico, desordenado. Eu brinco o seguinte: se tudo o que todo mundo propuser virar realidade, as empresas de internet se inviabilizam, não é? Porque não existe uma visão de qual deve ser o endgame. A gente vai vendo os reguladores, os policy makers, fazendo propostas. Mas, se a gente pegar tudo que está proposto e plotar e transformar em realidade, não existe uma foto, uma fotografia minimamente coerente nem razoável do que se objetiva a alcançar, né? Então, eu digo para vocês o seguinte: eu acho que você perguntou os principais desafios regulatórios. Eu acho que, para além de regulações específicas, o principal desafio regulatório é a descoordenação, a falta de previsibilidade e a falta de entendimento mesmo do que se quer regular. E eu acho que é bem interessante essa figura, essa fotografia que o Lucas traz sobre os diversos modelos, né? Embora ele tenha trazido aqui modelos de acordos de comércio digital, mas aqui eu extrapolando para os modelos regulatórios que impactam o setor de tecnologia, aqui essas cores ficam mais vivas, né? Essas cores, elas ficam mais vivas. Você tem uma União Europeia extremamente ativa, proativa em termos regulatórios, com modelos que, até segunda ordem, até que se provem com evidências empíricas, não resultou, talvez, no objetivo alcançado, não se percebeu um maior grau de segurança online, não se percebeu o surgimento de empresas europeias de base tecnológica para ocupar esse espaço, porque, há algum tempo atrás, quando essas regulações começaram a surgir, muitos estudiosos e formadores de opinião em termos de comércio e indústria chegaram a questionar: olha, eu acho que essa regulação europeia ela não é bem para proteger dados, ela talvez esteja criando aqui um espaço de política pública para você permitir ter algum ator europeu nesse cenário. E aqui, sem juízo de valor, se foi essa a intenção, se não foi essa a intenção, o fato é que isso não ocorreu, né? Então, você tem, de fato, uma multiplicidade de modelos regulatórios que ainda precisam ser provados empiricamente, se levaram a algum resultado ou não.
Você tem o modelo chinês, como o Lucas falou, mas eu trago, para além do modelo chinês, você tem diversos modelos asiáticos, que têm um foco muito mais forte na questão de fraudes e golpes. Então, é como se o principal desafio do ambiente digital são fraudes e golpes, e todo o resto, de certa forma, vem a reboque. Você tem um modelo americano que é mais baseado nas liberdades e etc. E você tem vários outros filhotes que vão surgindo por aí, né? Então, eu acho que aqui, quando a Milena me pergunta quais são os principais desafios, eu digo que o desafio é a imprevisibilidade, a complexidade, a falta de clareza de onde se quer chegar e de qual é o ambiente regulatório em que os formuladores de política gostariam que as empresas de internet e inteligência artificial operassem, né? E aí eu digo o seguinte: quem vai implantar um hyperscale, um data center de hyperscale, sendo que a gente não sabe onde que a regulação de inteligência artificial vai parar, onde que a regulação de mercados digitais vai parar, onde que a regulação Então, você tem várias camadas, não é só fazer o comércio internacional para importar esses servidores, esses chips, construir o data center, e não é só o benefício fiscal para se construir o data center, é em qual ambiente regulatório esse data center vai estar inserido, é um investimento de décadas, né? Aqui, do que a gente está falando, qual é a segurança jurídica dentro do qual esse data center vai estar operando, quais são os marcos regulatórios que se pretendem alcançar e chegar. Então, eu acho que a gente realmente está num momento de muita complexidade para empresas que trabalham com inteligência artificial, para empresas de internet, principalmente as de maior porte, né? Com uma falta de previsibilidade, de entendimento de qual que é o objetivo final, ou pelo menos o objetivo de médio prazo que se objetiva alcançar para a operação dessas empresas. Ótimo. Laura, eu vou te passar a difícil missão de contar para a gente um pouco o papel da OMC, né, nessa ascensão tecnológica e nesse cenário que o Lucas e a Iana trouxeram, né, de multiplicação de regulações e tudo mais, e como que a OMC lida, né, com essa multiplicidade de regulações e numa velocidade muito rápida, né? Obrigado, Milena. E vários dos pontos que eu vou levantar aqui, na verdade, são pontos que a Iana mencionou e a gente não trocou ideias antes, eu prometo. Porque, assim, eu não vou também, como eu estou falando da minha capacidade pessoal, também vou fazer umas outras considerações pessoais. Mas, como está nos nossos relatórios, em geral, e aqui nessa parte aqui, porque eu quero usar depois a fazer a minha intervenção sobre o acordo de barreiras técnicas, com mais detalhe para dar o exemplo da contribuição do OMC, pelo menos na área regulatória de produtos. Mas, pelo menos 4 pontos que seriam importantes da contribuição da OMC tem a ver com a questão justamente de criar uma previsibilidade e equidade no tratamento de produtos e serviços de inteligência artificial. E, novamente, aqui não é só os produtos que integram a inteligência artificial, mas esse ecossistema, né, que ele já conversou, das cadeias globais de valor de inteligência artificial. Essa questão que a Iana também mencionou, e que é importante, que é a convergência global e o diálogo, né? Porque essa é uma tecnologia de aplicação geral, que está em tantos setores diferentes, seja de produtos, serviços, inteligência, propriedade intelectual, que é difícil, efetivamente, encontrar o denominador comum aqui, né? Eu acho que essa é a pergunta também é o ponto da Iana. Mas é uma tecnologia relativamente nova que está evoluindo e evoluindo rápido. Então, um destaque que os relatórios fazem é dos diversos processos e comitês no OMC que tratam desse diálogo, visando cooperação e troca de ideias que pode gerar, de repente, um denominador comum. Eu vou entrar em mais detalhes depois no acordo do TBT, porque um elemento importante aqui é o uso das normas internacionais para evitar fragmentação e promover coerência, né? Outra questão aqui um pouco mais concreta é em vários acordos do OMC,
por exemplo, o acordo de tecnologias de informação, que, de uma maneira prática e concreta, criam oportunidades de acesso ao mercado. Mas, novamente, eu conheço bens, né? Estamos falando de bens. Acesso a mercados, mas eles também têm um programa interessante que agora está sendo restabelecido sobre barreiras não tarifárias que afetam esses produtos abarcados pelo acordo de tecnologia da informação, que tem a ver com um monte de produtos essenciais para essa infraestrutura, esse ecossistema de inteligência artificial, e, obviamente, o acordo de comércio em bens, o GATS, e é aí que eu quero fazer depois uma consideração mais pessoal sobre esse tema, mas antes disso, só para também dizer que uma outra área de contribuição da OMC geral, e eu vou falar no exemplo do TBT depois na minha próxima intervenção, servir de uma plataforma para tratar de diversas fricções de comércio que tem a ver com essas medidas relacionadas à inteligência artificial, mas não no contexto de solução de controvérsia, mas nessas práticas que alguns comitês têm de preocupações comerciais específicas que os membros veem provocadas pelo setor privado, debater problemas concretos que estão ocorrendo agora, com medidas concretas, e muitas vezes esse diálogo, porque é um diálogo técnico, jurídico, político ao mesmo tempo, não é só diplomático, resolve muitas vezes o problema sem ter que iniciar uma solução de controvérsia. O Comitê TBT tem muita experiência nisso, e também serve um pouco como terapia coletiva, porque toda essa discussão é feita na frente de todos os outros membros e se pode antecipar o problema e aprender coletivamente. E a última coisa é sobre essa questão da contribuição, da inclusão, né, que é importante, todas disciplinas e processos que a OMC tem para tratar de trato especial e diferenciado, assistência técnica, etc. Só quero concluir com a minha observação pessoal. E tem a ver com o que a Iana falou, de que é tudo centrado em bens, mas o futuro é serviço, e como é que fica a OMC nessa área. Mas o que a gente, eu não estou discordando disso, e obviamente o acordo de GATS tem disciplinas, mas na parte efetivamente de barreiras não tarifárias, não é da mesma dimensão que tem o acordo TBT, né? As obrigações são muito mais genéricas, etc., e apesar de ter várias iniciativas nesse ponto, ainda não chegou no mesmo nível. Mas o que eu quero dizer ao mesmo tempo é o seguinte: o que a gente, e aqui é mais uma observação pessoal também, mas está um pouco nos relatórios, o que a gente tem detectado também é que, olhando um pouco mais para o futuro, quando todos os produtos vão ter a inteligência artificial, pode que tenha essa conotação de serviço e bem ao mesmo tempo. Um desafio para a OMC é essa mistura entre o que é bem e o que é serviço. E se a OMC vai contribuir com suas práticas, disciplinas, regras, etc., para essa previsibilidade, ter uma definição mais clara do que é bem e o que é serviço, ou se existe uma coisa misturada, híbrida, é importante, porque como é que eu vou saber se as disciplinas do TBT aplicam ou não, se eu não sei se essa medida é uma medida de serviço ou bens, né? E, olhando diretamente no caso da inteligência artificial, a gente vê que, e isso eu estou falando por notificações e discussões no meu comitê de barreiras técnicas que tem a ver com produtos, mas de inteligência artificial. O Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, o AI Act, foi notificado pelo Comitê TBT e tem várias outras notificações, mas quando se lê a notificação e a lei, ou o regulamento, o foco é no software, não nas engrenagens digamos, do automóvel autônomo, é na parte intangível. E esse fluxo de entrada e saída de dados, que o automóvel, que é um bem físico, que está sendo regulado, também cria possíveis riscos de segurança para o passageiro, etc., mas tem a ver com esse fluxo de dados, né? Então, o que a gente tem aí à frente? É um produto, é um serviço, são as duas coisas. Se regula isso dentro de regulação de produtos, dentro de regulação de serviço, ou uma coisa híbrida, né? Então, mas efetivamente, várias notificações do Comitê TBT, os membros colocam efetivamente que estão regulando o software no produto, e não serviço em si, né? Não tenho uma resposta, nem posso ter uma resposta para isso, mas eu acho que é um desafio para a OMC para tentar entender melhor onde estão as regras, porque
não dá para se falar da contribuição da OMC sem entender quais regras e quais processos se aplicam. Perfeito. Lucas, por favor, se puder comentar o que a Iana, o Lauro trouxeram aqui, né, principalmente com relação à formulação de política, né, qual o papel com todas essas dificuldades, como que fica a formulação de políticas públicas nesse sentido? Obrigado, Milena. Tá escutando a Iana e o Lauro, está muito tentador fugir do ponto e pontual em algumas coisas que eles trouxeram. E de fato a gente não conversou antes, viu? Verdade seja dita. Primeiro, só concordar contigo, Laura. Eu acho que é essa necessidade de clareza sobre o que a gente está falando, né? Por exemplo, é bem ou serviço, essa é uma discussão que vem há muito tempo na OMC. Alguns acordos em outros países estão saindo pelo lado de tentar definir o que é um produto digital, né, com características híbridas, tanto de serviço quanto de produto. Quando, na questão, por exemplo, da moratória, que a Iana comentou, né, o que a gente define como transmissão eletrônica? A gente consegue separar o conteúdo da transmissão eletrônica propriamente dito, né? Qual é o debate sobre a viabilidade técnica também de lidar com esses fenômenos? Eu acho que essas questões são fundamentais no debate que a gente está tendo e também na definição de políticas públicas nessas áreas, né? Mas eu queria voltar a um ponto anterior da Iana que me parece muito fundamental, né? O ponto que a Iana fala de data center e de regulação, e aqui talvez usando um pouco o chapéu de governo, né? Fico variando entre chapéu acadêmico e chapéu de governo, com todas as limitações óbvias que estão postas nesse sentido, né? Mas eu concordo com a Iana, acho que tem duas camadas, eu acho que esse era o meu argumento hoje também. Você tem uma camada de infraestrutura e você tem uma camada regulatória, né? Que às vezes não caminham juntos, e eu acho que é o desafio para todo e qualquer governo, e eu acho que vem sendo o desafio também nosso aqui, né? Quer dizer, dentro do próprio Ministério da Fazenda, a gente tem participado ativamente em dois pontos, um ponto no debate regulatório e outro ponto também infraestrutural, tentando trabalhar com políticas de atração de data center e tentando fugir um pouco das armadilhas que estão postas, que eu acho que a Iana colocou muito bem, e talvez eu queira encarar aqui, né? Quer dizer, acho que cerca de um mês atrás o presidente sancionou um conjunto, né, de leis e de decretos, medidas provisórias de regramentos aqui no campo do ecossistema digital brasileiro, que passa pelo ECA Digital, passa pelo PL de regulação de mercados digitais. A gente não vai ter tempo de entrar nisso, e acho que inclusive está fora da minha competência, mas sobretudo também pela Política Nacional de Data Centers, né? Um regime de tributação especial para serviços de data center. Quer dizer, essa é uma tentativa aqui do governo de estimular o investimento em infraestrutura digital, uma área que, como a Iana e o próprio Lauro colocaram, é essencial para a competitividade econômica, para a integração internacional, para a inovação tecnológica, né? A demanda por serviços de armazenamento e processamento de dados, ela cresce de forma exponencial em toda a América Latina. O Brasil já responde por um pedaço significativo do mercado regional, mas vinha perdendo competitividade para países como Chile, países como México, como Colômbia, que já haviam criado condições, regimes mais estáveis, regulatórios e também incentivos fiscais próprios, né, a essa atividade. Então, o Redata, ele cria, em alguma medida, um regime tributário especial para empresas que operam ou construam, né, infraestruturas de data centers no Brasil. Então, isso passa pela suspensão e redução de tributos federais, sobre a importação e aquisição de equipamentos destinados a atividades de processamento de dados. A gente sabe que a gente tinha tarifas elevadas para esses itens, né, serviços, roteadores, sistemas de energia e refrigeração, etc. O regime ele prevê neutralidade tributária também nas operações de prestação de serviços de armazenamento e computação em nuvens, né, reduzindo aí a sobreposição entre impostos. E também um aspecto fundamental, que eu acho que foi o Lauro que tinha colocado antes, que é a conexão dessa política com a agenda de sustentabilidade. É inevitável também que a gente faça essa conexão entre o desenvolvimento tecnológico e a energia limpa, né? Então, esse regime ele incentiva o uso de energia limpa, de eficiência energética nos data centers, né? Reconhecendo que a infraestrutura digital também tem um papel importante na redução de emissões e no cumprimento das metas climáticas do Brasil. Agora, do ponto de vista econômico,
o potencial ele é expressivo, com todas as limitações que estão postas, né, de projeção de investimento, porque essa é uma decisão de longo prazo. Agora, tem um ponto importante também posto pela Iana em relação ao data center, que não se trata somente do investimento direto, né, mas do efeito multiplicador que vem a partir dele, ou seja, não só na geração de empregos qualificados, de fortalecimento da cadeia de suprimentos, expansão de acesso a serviços digitais e financeiros, mas, sobretudo, no fortalecimento da capacidade do Brasil de exportação de serviços digitais, né? E de integração do país aos acordos regionais também de economia digital que estão postos ali. Agora, para isso, a gente precisa complementar, não se trata somente de incentivar um regime de tributação de isenção fiscal, né? A gente precisa aliar isso a um processo de adensamento da cadeia produtiva de tecnologia do Brasil, e também um processo de resolução, né, de um emaranhado regulatório que nós temos também nesse campo, né? Então, apesar da iniciativa, e ela eu reputo, uma iniciativa importante, a gente ainda tem desafios pela frente, todo mundo aqui tem clareza também desse processo, quer dizer, a começar que a gente precisa transformar a medida provisória em lei, a gente precisa coordenar, fazer uma coordenação entre os diferentes níveis de governo. Você tem tributação aqui que envolve competência federal, estadual, municipal, e nós precisamos resolver também uma questão que diz respeito à regulação infralegal, né? Quer dizer, o debate que eu comecei aqui hoje, quer dizer, a gente precisa ainda definir tecnicamente alguns conceitos, né? Entre eles, o que a gente considera como serviço de data center, quais equipamentos e atividades que poderão ser beneficiados e como você vai fazer a comprovação do uso desses incentivos. Então, o sucesso desse tipo de política, ele depende de transparência, ele depende de estabilidade e ele depende de um diálogo contínuo entre o governo, entre o setor privado e também entre a comunidade internacional. Então, assim, são os meus 10 centavos aqui, Milena, tentando conectar algumas políticas do governo com alguns dos pontos que eu não resisti também de retomar e enfrentar, que a Iana e o Lauro também colocaram antes. Não, perfeito. A discussão está riquíssima e vou pular aqui para o último bloco. Interessante, Lucas, que você trouxe que a discussão de digital tem dois aspectos, né? Infraestrutura e regulação. Então, o último bloco, vou focar aqui na questão de regulação e vou começar com a Iana, que a Iana tem um perfil bastante interessante de já esteve no setor público e agora no setor privado. Então, quais as políticas públicas, né, podem ser mais importantes para alavancar os benefícios, né, e o que se espera de marcos legais internacionais, então, para permitir essa inovação e certa segurança jurídica? Então, para comentar e para a gente fechar também, tá 5 minutinhos para cada Combinado. Um, por favor. Essa é uma pergunta e uma provocação bem interessante, porque eu tenho aqui o privilégio de estar com algumas ex-colegas, para sempre amigas, né, que trabalhamos juntos no Ministério da Indústria e Comércio. Tem a Rafa ali, a Amanda na outra mesa, né, e quem já trabalhou em governo, principalmente nessas estruturas de governança de comércio, podem comprovar a emoção que é esse processo decisório, né? Outro dia eu comentava com a Rafaela a tensão pré-GSEX, né, e as coisas todas que a gente tinha numa agenda de GSEX, e hoje, né, do outro lado do balcão, defendendo e realmente tendo aprendido o que eu aprendi nos últimos 5 anos sobre o que a revolução tecnológica de fato, né, no Vale do Silício, etc., eu percebo uma certa desconexão. Né? Eu percebo, de fato, uma certa desconexão, infelizmente. A gente ali passaria... já cansei de ver reunião do GSEX em que, enfim, a gente estava ali para votar algumas centenas de ex-tarifários, né? Direitos antidumping, medidas compensatórias, né? Interesse público, de novo, bens, né? E mais, aí aqui é a minha provocação que fica, né? Com um mindset muito desconectado do que de fato é a revolução tecnológica dos players internacionais. Muito desconectado, infelizmente, de novo. E aí a minha provocação fica, por exemplo, sobre, de novo aqui nessa dicotomia de bens e serviços, né?
A gente, quando fala de bens, por mais feio que seja o palavrão, o formulador de política pública, ele tem no seu pensamento ali um objetivo, ainda que não explícito, mas um objetivo de substituição de importação, né? Como é que eu faço para o Brasil produzir isso? Como é que eu faço para o Brasil entrar ou contribuir para essa cadeia? Essa é a lógica de bens, e essa é a lógica que guia os principais instrumentos de política comercial do Brasil. O ex-tarifário é se não houver similar nacional. O REDATA é se não houver similar nacional, né? Os instrumentos são assim. É assim, né? Para serviços não deveria ser assim, porque o serviço, a lógica do serviço, a lógica produtiva do serviço, ela é uma lógica de cumulatividade. A partir do momento que você tem acesso àquele serviço, você consegue agregar valor em outras dimensões. Então, não faz sentido você impedir a sua economia de ter acesso àquele serviço. E isso é, infelizmente, o que a gente tem observado em alguns países. Você bloqueia o acesso daquela população e daquele ecossistema de pequenas, médias e grandes empresas a terem acesso a funcionalidades tecnológicas, porque os reguladores, os policymakers entendem que talvez aquela funcionalidade tenha se excedido do ponto de vista de poder de mercado, ou porque aquela funcionalidade tenha se excedido em termos de uso de dados, mas o fato é que você está impedindo populações e ecossistemas empresariais de terem acesso a serviços a partir dos quais, né, você vai conseguir construir, oferecer e adicionar novos valores em novos serviços. Né? Então, eu digo o seguinte, hoje, em termos de desafios, eu acho que e aí voltando aqui para essa reflexão sobre comércio especificamente, eu acho que um desafio muito grande que a gente tem é esse mindset do similar nacional. Tá? Porque a nossa geração de formuladores de políticas públicas, e eu falo com muito carinho dos meus ex-colegas, para sempre amigos, né? É uma formulação de, mas se eu vou importar o servidor A, ou o chip A, ou o módulo A, se tem uma empresa no Brasil que fabrica a mesma NCM, então ela não é digna do benefício. Mas não é assim que funciona a lógica dos serviços digitais de alto valor adicionado. Eu não sei se tem aqui alguém da Apex ou de alguma outra agência de promoção comercial, mas sendo muito sincera e também com muito carinho pelos colegas que trabalham com promoção comercial, por muitos anos, promoção comercial foi quase que assim, o filho bastardo das ferramentas de comércio internacional, né? A gente gostava de trabalhar com negociação, a gente gostava de trabalhar com compliance, com defesa comercial, mas a promoção era aquela coisa assim que o pessoal achava mais festivo, né? E o pessoal não dava muita bola. Mas eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de cadeias globais de valor para a inteligência artificial e serviços de internet, a verdadeira integração ela vai começar na dimensão da integração e da promoção comercial. Não adianta você querer aqui na ponta falar, mas o Brasil tem um similar nacional. Por que eu digo que não adianta? Porque quando você constrói um data center, ou quando a Meta, ou quando a Amazon, ou quando o Google compra uma capacidade num data center de colocation no Brasil, ela traz o seu equipamento já carregado com dados, com software, que só roda naquele tipo específico de equipamento, daquele tipo específico de chip, com aquelas informações específicas, ele já vem todo pronto, e não adianta uma pessoa virar para mim e falar que existe um similar nacional no Brasil, porque não existe. O que a gente está falando aqui é se existe, de fato, uma cadeia vibrante, capaz de se integrar internacionalmente aos grandes fluxos comerciais que vão alimentar os data centers no mundo, isso precisa ser feito desde o começo, não controlado na importação, mas estimulado na produção. Né? Nós temos,
as diversas empresas de tecnologia formam diversos consórcios globais para compartilhamento de projetos de data center, para compartilhamento de listas de compras de data center, para estabelecer padrões técnicos para os equipamentos e as matérias-primas de data centers, porque estamos falando de escalas monumentais. E uma vez que essas coalizões estabelecem quais são os chips que eles vão usar, quais são os servidores que eles vão usar, quais são as placas que eles vão usar, os produtores desses produtos vão atrás de se posicionarem e de venderem para essas empresas. Então, não é a mesma lógica da gente aplicar aqui o manual do Similar Nacional, não vai funcionar. O manual do Similar Nacional para inteligência artificial não vai funcionar. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto aqui, como tentando fazer essa ponte. Eu acho que, para terminar numa nota positiva, eu acho que existem, sim, iniciativas bastante felizes e bem-sucedidas em termos regulatórios para esse ambiente de inteligência artificial, internet e tecnologia. Né? Eu acho que, quando o formulador de política, quando o regulador ele se baseia, se norteia com muita clareza no que ele quer regular, então, a clareza do que se pretende resolver, né? E com parâmetros de proporcionalidade, de previsibilidade e de execuibilidade, eu acho que todos saem ganhando, né? E o setor privado se adequará para cumprir isso. E eu listo aqui 2 exemplos recentes e que, ao nosso ver, foram bem-sucedidos, né? O primeiro, a regulação da NPD sobre fluxo internacional de dados. É uma regulação bastante proporcional, previsível, que foi executada dentro das melhores práticas de consulta pública, de avaliação de impacto e etc. E cito aqui também, recentemente, a inovação legislativa brasileira no sentido de exigir a verificação de idade nas lojas de aplicativo como parte do ECA Digital. A gente entende que, de fato, é um ganho de eficiência e uma segurança para todos os operadores do ecossistema digital, você fazer a coleta de verificação de idade em nível de sistema operacional. E aqui fica também a nossa congratulação ao Brasil, ao governo brasileiro, ao parlamento brasileiro, por terem proposto e implementado essa inovação. Obrigada. Perfeito. Lucas, por favor, se puder comentar essa questão da regulação e como que a gente pode, né, diminuir essas lacunas regulatórias, enfim, os desafios que você vê aí como acadêmico e também como do governo. Obrigado, Milena. Prometo que agora eu vou ser bem mais curto, na verdade, né? A minha ideia aqui, e aí depois de escutar, enfim, a gente acho que vem trazendo no início desse painel também, a gente vem reagindo um outro também em relação ao que a gente vem discutindo. Queria aqui também voltar um pouco para a regulação de comércio internacional, né, e usando o chapéu acadêmico também, prestar atenção sobre como a inteligência artificial tem começado a ser incluída, né, nesses acordos. Quer dizer, a gente saiu agora das primeiras reuniões, por exemplo, com os canadenses, e a gente teve um impacto muito forte na ideia de que a gente precisa também incluir esses novos temas, precisa incluir inteligência artificial dentro de arranjo de comércio, né? E eu acho que a gente tem uma certa janela de oportunidade, porque os países, enfim, estão revendo suas estratégias, estão revendo suas posições sobre o comércio digital, né? E a gente vê também que a inteligência artificial começa a ser incorporada às negociações de comércio internacional, não só como ferramenta de apoio técnico, mas também como um tema regulatório emergente, né? E aí alguns países começam a se destacar. Quer dizer, eu lembro do início da nossa conversa que nós falávamos aqui de União Europeia, Estados Unidos, China, né? E quando a gente observa empiricamente esses acordos, a gente começa a ver o papel muito forte, por exemplo, de Singapura, né? E Singapura e países ao redor, assim. Então, quer dizer, a literatura já vai chamar Singapura, por exemplo, de empreendedor normativo, né? Ou seja, um país que tem tentado moldar novas regras internacionais e com outros países ao redor, Nova Zelândia, Austrália, outros países da Ásia ali também, além da Oceania,
se posicionam como um hub digital, por assim dizer também, né, na economia global. Então, assim, alguns acordos já são, obviamente, muito conhecidos, a gente comentou, que é o caso do DIPA, né, entre Chile, Nova Zelândia e Singapura, de 2020, o próprio Digital Economy Agreement, né, entre Austrália e Singapura, também, de 2020. Eles contêm ali, talvez, as inovações mais significativas, algumas delas foram replicadas ou ampliadas, né, nos acordos de comércio digital do Reino Unido após o Brexit, com adaptações também marginais em pontos específicos. Agora, esses arranjos de Singapura, desses países, eles bebem muito na fonte, obviamente, dos acordos anteriores, sobretudo de inspiração do CPTPP, né? Mas eles são mais amplos em escopo. Então, eles abrangem novas áreas, eles vão trabalhar com identidades digitais, vão trabalhar com faturamento eletrônico, vão trabalhar com pagamento eletrônico, né? Além aí sim, do tema que nos interessa, de governança da inteligência artificial e novas tecnologias digitais. Claro que com uma natureza diferente. A gente não está falando aqui de regras de natureza hard law, a gente está falando de regras que dão uma ênfase maior à promoção da cooperação regulatória, que falam de interoperabilidade técnica entre sistemas digitais e que falam também de estabelecimento de padrões internacionais para a tecnologia digital, né? São disposições que, em conjunto, eles refletem um pouco desse crescente interesse em regular a inteligência artificial, né? Com todas as limitações que estão postas, que a gente conhece bem, quem trabalha com comércio internacional, que é traduzir isso para um acordo internacional, né? Sobretudo um acordo internacional de comércio. Então, são obrigações de natureza basicamente procedimental, né? Ou com compromissos um pouco mais fracos de cooperação, por vezes, inclusive, acompanhadas de memorandos de entendimento, mas que abrem uma janela de diálogo, abrem uma janela aqui também de tentativa de cooperação em torno de temas essenciais para a regulação da governança da inteligência artificial, né? Então, se a gente pegar o DIPA e o acordo entre a Austrália e Singapura, quer dizer, eles vão se concentrar em estruturas de governança ética, promoção de princípios para o uso responsável de inteligência artificial, né? Os acordos entre Austrália e Reino Unido, por exemplo, focam na questão do aproveitamento dos benefícios econômicos dessas tecnologias, né? Ainda que reconheçam também a importância de estruturas de governança. O próprio acordo de economia digital entre Singapura e Reino Unido, né? Ela traz aí uma disposição um pouco mais equilibrada, incluindo obrigações substantivas de desenvolver marcos de políticas públicas e também de promoção de transparência algorítmica, né? Enquanto, por exemplo, o acordo de Nova Zelândia e Reino Unido busca estabelecer uma cooperação em temas como o uso ético da inteligência artificial, padrões conduzidos pela indústria para mitigar questões como viés não intencionais e desigualdades existentes, né? São iniciativas, Milena, que eu reputo que são iniciais, são de natureza soft, por exemplo, mas que envolvem os países também numa certa criatividade de tentar estabelecer um marco regulatório internacional sobre esses temas, com todas as limitações que estão postas dos interesses complexos ao redor disso e também de uma natureza incipiente também dessa tentativa de regulação internacional. Excelente, infelizmente a gente está chegando ao fim do painel, mas eu quero dar a última palavra para o Lauro, para ele contar, ele é conselheiro, né, do acordo TBT na OMC, e como ele mencionou no início, a regulação da União Europeia foi notificada no acordo TBT e teve diversas outras notificações que eu estou acompanhando aqui. Lauro, conta um pouco para a gente o papel, né, desse acordo na regulação, para a gente, por favor. E os estándares que a Vera está aqui. Por que foi parar no TBT? É a pergunta da Vera. A Vera, eu acho que eu estou preocupada, ela deve ter uma câmera aqui onde eu estou, porque eu ia começar falando sobre isso. Por que TBT? Eu acho que é só minha opinião pessoal, observando o desenvolvimento desse tema. Eu acho que aquela coisa daquele filme If You Build, They Will Come, o fato de o acordo TBT ter todo esse menu de vários aspectos regulatórios, e a prática do comitê também meio que atraiu um membro querendo discutir esse tema, mesmo estando em dúvida, isso é digital, é bem, é serviço, vê no acordo TBT e na prática do comitê todo esse menu detalhado em que ele pode inserir essas discussões. E eu acho que não é coincidência que, como eu já me referi,
as primeiras notificações especificamente de TBT, de inteligência artificial, de medidas, o AI Act da China, do Quênia, mais recentemente 2 da Índia, etc. Mesmo que quando você lê a regulação fique em dúvida, né? Se é bem um serviço, mas tem componente de bens, obviamente, é tudo trazido no comitê, muita discussão dessas sessões temáticas que o comitê TBT já organizou e está organizando no futuro, com temas digitais, inclusive uma que nós tivemos em 2023 sobre Intangible Digital Products, produtos digitais intangíveis. Vamos ter uma sessão temática que os membros decidiram fazer sobre padrões internacionais de interoperabilidade de dados digitais, que quando pode impactar bens. Vamos ter uma sessão temática agora no dia 11 de novembro sobre normas internacionais para inteligência artificial. E todas essas sessões temáticas, é interessante, que são abertas ao público em geral. Geralmente, essa é uma crítica, né, que se faz ao OMC, que é muito fechada, só para os membros, mas nossas sessões temáticas, os membros decidiram que elas são abertas ao público, que tem uma página web para cada uma dessas sessões temáticas, e ali vai ter o link para o vídeo, então vai ser no dia 15 de novembro, vem não só membros do governo, mas também da iniciativa privada falar sobre esse tema. Então, eu acho que talvez seja um pouco isso. Aí a questão é saber, nos outros dimensões e disciplinas do OMC, não existe um paralelo tão detalhado, pelo menos fora o acordo, claro, de medidas sanitárias e fitossanitárias, detalhado sobre diversas dimensões de regulação doméstica. E aqui eu queria também uma coisa que o Lucas mencionou, de hard law e soft law. Dentro desse menu de temas que o acordo oferece, um tema que é super interessante, também que é meio que único na OMC, é que não só trata de hard law, ou seja, de regulação obrigatória, regulação técnica, mas tem todo um anexo, que é o anexo 3, sobre padrões domésticos, né? ABNT, ou seja, privados, entre aspas, porque tem essa discussão se é tudo privado que ou só uns tipos de padrões privados, que também são discutidos que são disciplinados pelo acordo e discutidos no comitê, e isso é um tema também super importante na governança de inteligência artificial. E eu queria fazer uma apresentação mais estruturada, mas eu estou um pouco reagindo ao que todos vocês, os meus colegas, falaram, e eu acho que também eu posso dar mensagem sobre a contribuição do TBT sem me prolongar muito. Mas dentro dessas discussões, eu já me referi dos padrões internacionais. E eu acho que essa questão da fragmentação e a ideia da convergência. Então, é super importante isso. É uma coisa também que a Iana já tinha falado, né? Entender onde você quer ir, cada país, especialmente porque essa dimensão de sociedade dentro da regulação, né? Não é só saúde ou segurança física, mas também temas que podem variar e são sensíveis dependendo da sociedade, de ética, moralidade, etc. Mas como continuar promovendo a harmonização e como essas normas internacionais podem continuar cumprindo esse papel, né? Porque, claro, como é que eu vou harmonizar ética ou moralidade, né? E esse justamente é um tema que a ISO e a Organização de Telecomunicações, a ITU, estão organizando em Seul, no começo de dezembro, um grande summit internacional sobre Social Technical Standards, e como chegar a um denominador comum sobre esses temas, especialmente na parte de sociedade. E o TBT, como exige que o regulamento se baseie em normas internacionais, é uma obrigação, no artigo 2.4 e outras obrigações, mas se essas normas não estão refletindo, não conseguem ser harmonizadas, como é que o TBT vai cumprir esse papel de ajudar a evitar a fragmentação? Aqui eu só queria, desculpe se mais um minuto, eu só queria acrescentar um desafio que é super importante, e eu acho que é um dos temas centrais desse relatório nosso de 2025, que é a ideia da inclusão, e aqui eu digo inclusão do ponto de vista de produzir as normas internacionais. O acordo TBT e outros acordos da OMC
estimulam a harmonização com normas internacionais, mas essas normas não são feitas na OMC, são feitas nos órgãos técnicos fora da OMC. Mas, ao mesmo tempo, os membros, o comitê e os acordos se preocupam com a inclusão de todos os países, pequenas empresas, sejam desenvolvidos em desenvolvimento, na feitura dessas normas internacionais. Se a participação não é inclusiva na fase de produzir as normas internacionais, e um dos grandes lugares onde está ocorrendo isso é na ISO, no Subcomitê 42, qual é a legitimidade que essas normas vão ter como base de harmonização e provavelmente não vão ser utilizadas porque não vão refletir um consenso, né, de como tratar sobre isso. Então, acho que esse é um elemento de inclusividade importante. Um problema para os países de desenvolvimento e pequenas empresas é a capacidade técnica e intelectual de participar, de especialização, para participar desse processo de regulação, de normalização internacional, né? Quem tem tempo, né, para se dedicar a isso, mas, ao mesmo tempo, uma vez que está definida uma norma, isso vai ser depois ter reflexo nas obrigações da OMC. E dois últimos pontos é sobre certificação, acho que é uma coisa que a Liana mencionou, e é um tema muito importante, e isso é discutido e refletido nos relatórios, no Comitê TBT. Por quê? Porque a inteligência artificial é uma tecnologia que evolve o tempo todo, então existe esse conceito de certificação constante, né? A Iana mencionou a necessidade de mudar o mindset. A maneira de regular produtos, pelo menos antiga, nesse tipo de tecnologia não vai funcionar mais, porque uma coisa que é certificada hoje como segura, amanhã não vai ser mais. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ter um certificador aqui na frente da casa do consumidor tentando certificar cada vez que há um update no produto que tem a inteligência artificial. Então, como chegar a um balanço sobre isso é um desafio e o Comitê TBT tem discutido sobre isso. E o último ponto é sobre transparência. Novamente, numa área que é tão dinâmica, as regulações vão ter que também ser adaptadas, tentar ser adaptadas com a mesma velocidade que a tecnologia evolve, que é o que eles chamam de pacing problem, mas que é um problema também, né, para os reguladores. Mas, à medida que vai ter potencialmente um fluxo maior de regulações, como em termos de impacto ao comércio, com barreiras regulatórias, como que os outros membros podem continuar seguindo um fluxo mais rápido de novas medidas que são o tempo todo adotadas. E aí é que vem também a contribuição do comitê, do TBT, porque exige notificação de proposta de medida, não quando a medida já é adotada, e a gente tem esses mecanismos de alerta antecipado, de regulatório, que podem ser úteis. Mas eu encerro aqui e obrigado pela oportunidade para falar para vocês, conversar, e aprendi muito também com meus colegas expositores. Quero agradecer a presença dos nossos painelistas e a atenção de todos. Obrigada.